As vítimas preferenciais de um projeto Monarca normalmente são crianças, onde todo o processo de programação pode ser feito com muito mais sucesso. E muitas dessas crianças hoje são celebridades na mídia. E a mídia, as pessoas que assistem a esses cantores, artistas e assim por diante, não têm nem ideia do que essas crianças passaram durante toda a sua infância para se transformarem no que elas são hoje. Mas elas são frutos de um projeto, e o projeto é o projeto Monarca, que transforma essas vítimas em celebridades, que podem trabalhar até 15 horas por dia. Custo-benefício: para quem investiu, o custo é baixo em relação ao retorno que essas celebridades vão dar para eles ao longo da vida. E para eles não é uma pessoa, é apenas uma máquina que serve aos seus propósitos. You've been a Hollywood insider for so long, yet you've been vocal for so long. I mean, how challenging is it to see your colleagues across Hollywood lacking for the Obama administration when they have so much power and influence? They can single-handedly shape the dialogue when so many people are watching them. Well, I think that, this is a culture of fear, and nobody's more afraid than people in Hollywood. They're afraid that they'll drop out of the top, they're afraid that they'll drop from the bottom of the pyramid, maybe to the middle of the pyramid. But they're the ones. Hollywood is the one that keeps all this power structure and all this culture of racism and sexism and classism and genderism and all of it in place. They continually feed it, and they make a lot of money doing it. And they do it at the behest of their masters who run everything. So, they're not going to get brave enough to do that. I mean, I think that there aren't many of us who are brave enough to do that. And I'm just, I'm lucky that I can do it, and I feel that I do it on behalf of many people in Hollywood too. I go to Hollywood parties, or occasionally I go to Oscar parties and things like that, and people, big stars, people will grab me by the arm and take me aside and say, "I just want to thank you for the things you say." And it blows my mind, but that's the culture. It's a culture of fear for sure. And it's a big culture of mind control too. MK Ultra mind control rules in Hollywood. If you don't know, Google that and look into it. Well, we've talked about Operation Mockingbird, MK Ultra mind control stuff. This goes back decades and decades. But Roseanne... O primeiro grande sucesso como controlador de mentes foi Joseph Mengele, conhecido como o Anjo da Morte. Ele, que era nazista, atuava dentro dos campos de concentração utilizando judeus, testemunhas de Jeová, outros prisioneiros para experimentos, para fazer experimentos de controle mental baseado em traumas. Ele era capaz de fazer as coisas mais absurdas com as suas vítimas para conseguir traumatizá-las e assim ir desenvolvendo um processo de controle mental. Só lembrando que Joseph Mengele, ele era maçom grau 33 do rito inglês, aliás, maçom grau 33 do rito escocês, ou seja, um psicopata completo. Mas acredito que o mais surpreendente você vai ouvir agora, e eu vou ler para você. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, psiquiatras nazistas, inclusive Mengele, foram levados para os Estados Unidos para integrarem o projeto denominado Clipe de Papel, codinome usado pela CIA e serviços militares. O trabalho desenvolvido por esta equipe deu origem ao então chamado Projeto MK Ultra. O governo americano, de forma sistemática, drogou
torturou e matou seus próprios cidadãos por décadas. Incrível isso, não? O próprio governo americano levou meia dúzia de psicopatas para dentro do país para fazerem esse trabalho de controle mental baseado em traumas, usando como cobaias os seus próprios cidadãos. Incrível. Porém, houve 150 arquivos descobertos e publicados sobre o projeto MKUltra e houve uma comoção para que esse projeto fosse encerrado, mas, ao contrário de que todos imaginavam, gerou o projeto Monarca, ou seja, o projeto MKUltra, que era para ser extinto, evoluiu para o processo de criação do projeto Monarca. E hoje o projeto Monarca ele tem milhares de pessoas sob controle mental dentro da mídia, dentro da TV, dentro de todos os órgãos governamentais espalhados pelo mundo. Escravos monarcas estão inseridos dentro do contexto da sociedade, usados para desinformar, para enganar, para mentir, para matar, para fazer todo tipo de ação contra a sociedade que você possa imaginar. Nós vamos gravar em breve um vídeo especial falando apenas sobre as celebridades, sobre a indústria do entretenimento. E só para vocês terem uma pitadinha do que nós vamos estar abordando nesse vídeo, eu vou ler para vocês um trecho do que eles proporcionam para o Projeto Monarca. Vejam por que muitos deles deliberadamente se oferecem a participar do projeto. Vejam o que o texto fala. O poder de influência que os artistas de TV, músicos, cantores e demais envolvidos nesta indústria têm sobre o público torna-se alvos preferenciais para programadores de escravos monarca. Estes fazem qualquer coisa por fama e dinheiro, inclusive assinam contratos com sangue, fazem pacto com Rayman, que é um demônio, e passam como escravos monarcas consensuais a criar letras satânicas, ver as letras das músicas de Eminem, Katy Perry, Paramore, Jay-Z, Beyoncé, Madonna, entre outros, além de exibir em seus vídeos inúmeros símbolos ocultos ou satânicos que têm suas origens em cultos demoníacos. Tem videoclipes, para vocês terem uma ideia, que realizam no palco ou no estúdio cultos maçônicos, cultos Illuminati. Quantos dessas celebridades não fazem sinais como esse, por exemplo, que é dos Illuminati, no palco? Você já viu alguém fazendo esse sinal? Eu já vi. Jay-Z, Rihanna. Eu acho que hoje nós vivemos numa época onde você deveria estar muito atento a tudo que você assiste, porque você pode estar sendo influenciado e nem sabe. Hoje, a Disney Entertainment, a NASA, a CIA, a Boeing, a US Army, todas essas instituições utilizam escravos monarcas, controlados, pertencentes a essas empresas, a grupos como as 13 famílias, que são proprietárias do Federal Reserve, como os Illuminati da Bavária, que vem lá de 1700 e tralalá, com os atuais Bilderbergs. Todas essas empresas são controladas por eles. O que eu estou falando aqui é uma fração dessas empresas. Eu ia até colocar nesse vídeo uma relação dessas empresas, mas são tantas empresas que é quase impossível de a gente relacionar. Apesar que no segundo vídeo, essa é a parte 1,
Na parte 2, nós vamos mostrar para vocês algumas, como por exemplo o Washington Post, The Wall Street Journal, tantas, CBS, CNN, ABC, são várias as empresas que fazem parte desse conglomerado de empresas que trabalham a favor do establishment, que trabalham a favor da estrutura mundial do poder. E eles usam todas essas estruturas para influenciar todo o mundo, fazendo com que você, mesmo no Brasil, receba no palco atores ou atrizes, ou mesmo cantores ou cantoras, como por exemplo a Anitta, que eu vou colocar um vídeo para vocês verem da Anitta, onde tem no palco o olho de Horus, ou o olho que tudo vê, utilizado pela maçonaria, que está lá presente na nota de $1. Você está cercado de sinais ocultistas, e você tem que ter ciência disso, porque tudo isso não vem de Deus, tudo isso vem do inimigo de Deus. E se você coloca isso dentro da sua casa, você está sendo influenciado por essas forças. Acredite em mim, isso é real, isso acontece. Agora nós vamos começar a colocar para você como que é criado um escravo monarca. E como é muito cheio de detalhes, eu vou estar lendo para você. Aí na tela, enquanto eu estou falando, você também pode ler no monitor do seu computador, porque nós escrevemos os textos para facilitar o seu entendimento e o seu compreendimento sobre a seriedade desse tema. Então, vamos juntos ver como que acontece a criação do escravo monarca. Olhem só. A preparação. Vítimas de múltiplas gerações lideram a instrução mental necessária para serem programadas, ou seja, outras vítimas já programadas pelo projeto Monarca começam então a efetuar a programação dos novos escravos monarcas. Compreenderam isso? Os controladores começam a consumir a mente da criança desde seu nascimento, ensinando-as a criar imagens associativas a um cheiro ou um som específico com a memória. Criatividade e inteligência são suavemente desamarradas. A criança será educada para ser altamente disciplinada e aguentar firme desafios, como por exemplo, ficar por um longo tempo com os olhos bem abertos, que ajudará futuramente nos testes de eletroencefalograma. Nesta fase, segunda fase, eles chamam de rosto da mãe amorosa. Durante 1 ano e meio, a criança monarca recebe o amor da mãe, para gerar nela uma boa habilidade dissociativa e um QI de 120. Isto sendo confirmado, ela então passa para as próximas fases do projeto. Em contraste com a fase onde ele recebe o amor da mãe por 1 ano e meio, ele vai então entrar agora no processo de fragmentação do núcleo. E como que isso acontece? Vou ler para vocês. A criança monarca passa a ser isolada, torturada, abusada, recebe barulhos ensurdecedores, vários tipos de cheiro para oprimir as entradas sensoriais do cérebro. Depois de algum tempo, o programador primário ou manipulador irá se aproximar da criança apenas para demonstrar bondade. Para a vítima, é sinal que a ajuda chegou. Ou seja, primeiro eles dão o amor da mãe, depois eles retiram, isolam, torturam essa criança e novamente depois eles enviam um programador para dizer que vai ajudá-la. E olha só o que vem depois disso.